Eu olho para ti, né? Melhor. De volta ao Conexão TV Com, o modelo alemão de ensino, que alia as aulas básicas com aprendizado técnico, está sendo estudado pelo Ministério da Educação para ser implementado no Brasil, em parceria com alguns institutos federais do país. Aqui em Santa Catarina, o Instituto Federal, o IFES, que seria um dos escolhidos para lançar o projeto piloto. Quem está aqui conosco para conversar sobre esse assunto é a reitora do Instituto Federal de Santa Catarina, a professora Maria Clara Schneider. Mais uma vez aqui conosco. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem. Boa noite. É um projeto inovador, né? E muito interessante porque a gente tem aqui no Brasil o péssimo hábito, talvez, de se espelhar lá fora, achando que lá é tudo melhor. Então, já que as coisas são boas lá fora, vamos trazer para cá o que efetivamente funciona. O que efetivamente é esse projeto, como é que ele está desenhado? Nós estamos trabalhando com a proposta de implantação do sistema dual. O sistema dual é a construção de um currículo elaborado a partir da atuação prática do aluno diretamente na empresa, na indústria, né? Então, é um modelo alemão mesmo, né? Mas a nossa proposta não é copiar o modelo, né? É estudar o modelo e trazer para o Brasil, para a nossa realidade, com as adaptações necessárias. Então, ele tem uma inserção muito forte com o mundo do trabalho, o aluno, ele tem o seu aprendizado muito prático, né? Podemos dizer assim, não é um estágio, não é jovem aprendiz, né? É outra concepção, é uma concepção de elaborar um currículo em que ele tenha aprendizado e que ele tenha a parte prática, mas é um aprendizado também, né? Então ele não vai aprender a teoria e aplicar na prática, não, é tudo estruturado de modo junto mesmo, né? Então a gente fez uma visita a algumas experiências. O Ministério inicialmente chamou o Instituto Federal, que seriam 5 institutos no Brasil que estariam começando essa implantação. Então nós já tivemos reunião em Brasília com o Ministério, depois fizemos uma visita na Alemanha para conhecer na prática isso. E agora já temos algumas indicações de cursos que podem fazer, e com alguns diretores, né? Porque como nós temos 21 campos, então nós estamos trabalhando com alguns campos que têm já uma articulação com, né, uma articulação que já acontece de modo bem intenso com as empresas e com as indústrias, né? Sim. Então, por exemplo, o campus Joinville e o campus Jaraguá, né, o campus GW, como a gente chama lá em Jaraguá, é um campus que tem uma articulação bem forte, bem presente, assim, né, a parte profissional com a parte educacional. É um sistema, a senhora falou que o sistema dual e bem integrado entre a teoria e a prática. Isso. Para quem não é habituado, não conhece pelo menos o sistema atual, é muito diferente? Ele tem uma concepção, na verdade, assim, nós já temos uma parte prática muito intensa na nossa instituição, né? Tanto a parte dos nossos alunos que trabalham muito intensamente nos laboratórios. Então, a gente já tem uma parte de laboratórios muito boa, muito densa. Mas o que a gente quer é aproximar isso, né? É trabalhar o currículo mesmo de um modo mais intenso com essa parte prática, para ele vivenciar não um laboratório, para ele vivenciar o mundo do trabalho mesmo, né? Porque é diferente a gente ter intensamente a parte prática nos laboratórios, que são laboratórios de ensino, do que ele vivenciar isso numa empresa, numa indústria, né? Então, essa é a concepção, digamos, que mudaria, né? Seria uma proximidade muito mais real com o mundo do trabalho. Sim. Né? Deixa eu chamar o Martini para participar da nossa conversa, aqui direto da redação do DC. Martini, seu questionamento? Professor, eu queria saber da senhora se o fato da vinda, por exemplo, da BMW, uma montadora alemã que vai se instalar aqui em Santa Catarina, pode de alguma forma ter influenciado, ter pesado nesse, mesmo não tendo uma relação direta, mas pode ter favorecido essa decisão lá de Brasília? Olha, nós já estamos discutindo em Brasília bastante essa proximidade, né? Essa inovação no sistema educacional profissional, né? Da educação profissional brasileira. E eu acho que se foi uma coincidência, foi uma feliz coincidência, né? Porque o Estado tá se modernizando. Então, eu acredito que no momento de escolher, como o Instituto Federal é um instituto que tem uma referência hoje no país, né? Nós somos pela 5ª vez o melhor instituto do Brasil, aliado a essa conjuntura do Estado, isso favoreceu a escolha do Instituto Federal, né? E também
porque a gente tem demonstrado acho que para o Ministério da Educação uma atividade, uma proatividade muito boa, nossos servidores, todo o nosso processo institucional é um processo muito proativo, muito intenso. Então o Ministério, eu acredito que aposta nessa série de fatores que são favoráveis à implantação de um modelo, de um piloto que a gente quer fazer para as coisas funcionarem. Em outros aspectos, e falando de uma maneira mais ampla, qual é o panorama hoje da educação profissional em Santa Catarina? Hoje nós temos 2 institutos federais, em termos de educação pública federal, nós temos 2 institutos federais, o Instituto Santa Catarina, que tem 21 campos, Assinei hoje o contrato de construção do campus Caçador, que tinha uma estrutura precária. Amanhã eu vou para Tubarão assinar o início da construção do campus Tubarão. E o Instituto Federal Catarinense, que possui 15 campos, também está com mais 1 ou 2 em implantação. Então nós tivemos um crescimento, Eu digo que de 2006 para cá, 2006 nós tínhamos 3 campos e em 7 anos nós crescemos 7 vezes, porque nós tínhamos 3 em 2006 e 7 anos nós temos 21. Então é uma conjuntura muito favorável, é um desafio muito grande a gente estruturar uma instituição numa lógica multicamp, muito intensa, com uma diversidade muito grande, mas assim, para o nosso estado isso é muito bom, para o estado se desenvolver. A gente está indo em regiões já desenvolvidas, mas também estamos indo em regiões que precisam do Instituto Federal para conseguir dar um salto de desenvolvimento, Então acredito assim que a atuação da educação pública federal no nosso estado está sendo muito intensa e está sendo, acho que, muito efetiva. Martini. Então vou nessa linha perguntar para a senhora, o que a senhora atribui esse sucesso todos os últimos 7 anos? Bom, em alguns momentos foi ousadia também, acho que da nossa parte, da gente buscar constituir campos em locais muito difíceis às vezes, mas eu penso também que a articulação do próprio Estado foi muito favorável para que esse crescimento fosse possível e muito também da dedicação dos nossos servidores, Então a gente tem um corpo de servidores assim muito empenhado, muito motivado, comprometido com a educação pública. Não adiantaria ter ousadia, ter articulação para que as coisas acontecessem se a gente não tivesse esse corpo de servidores muito empenhado e que a gente conseguisse alcançar essas cidades, Então, se a gente for, por exemplo, falar hoje de obras do Instituto Federal, nós temos uma conjuntura intensa de obras acontecendo pelo estado inteiro, para que a gente possa estar nesses municípios realmente dar conta da implantação do campus, da contratação de novos servidores. Inclusive, essa semana eu estou muito feliz, a gente deu posse segunda-feira para um grupo grande de servidores, fizemos o maior concurso do IFSC com 320 vagas, então estamos atingindo aí a marca de 2.000 servidores pelo estado, Vamos ainda crescer mais para dar conta dos 21 campos. Então, eu acredito muito que é essa conjuntura de ousadia aliada com o apoio, a articulação política e, principalmente, a dedicação e o comprometimento dos nossos servidores para poderem fazer acontecer a instituição. Sim. Nos últimos tempos a gente tem falado muito da vinda de grandes eventos aqui para o Brasil. E os grandes eventos acabam mobilizando bastante o setor de serviços, às vezes nem tanto o setor de indústria, apesar de a gente acreditar que isso vai acabar mobilizando, movimentando todo mundo. Nesse aspecto e nesse contexto de priorizar serviços e a formação de serviços, enfim, como é que fica a educação profissional quando ela é justamente, como a gente falou no começo da entrevista, mais voltada para esse aspecto industrial? Bem, nossa atuação tradicional é na área industrial, mas nós já estamos diversificando muito a nossa atuação. Nós temos um campus na área de hospitalidade e gastronomia, que é o campus ali em Coqueiros. E temos bastante intenso já a área da saúde, a agricultura. Estamos entrando em alguns lugares também na área de serviços, na parte de gestão e tudo mais. Então, a educação profissional, ela é vista ainda, muito ligada à área industrial, mas ela tem, na verdade, ela passa por todas as ocupações, E nós estamos diversificando também nossa instituição em relação a essas áreas, A esse desafio que é a gente ter a formação para áreas que hoje ainda são muito precárias, Então, a área de serviço precisa realmente de uma atenção especial, porque a gente sabe que o Estado está recebendo
tem esse potencial de prestação de eventos e tudo mais, e a gente precisa formar, né, muita mão de obra nesses setores também, né? Muito bem. Martini, o último questionamento aí da redação do DC? Professora, sempre quando se fala em questão de desenvolvimento de país, da nação, essa coisa toda, a palavra educação é que aparece como prioridade, né, para bancar esse desenvolvimento. A senhora entende que nós chegamos, e o ensino técnico, essa formação técnica, ela seria fundamental para esse salto, para o país poder dar esse tão almejado salto na educação. A senhora entende que nós achamos o time, que às vezes se achou o caminho agora é questão de ampliar esse modelo, ou ainda, quer dizer, acerta-se aqui, erra-se ali, ainda a gente está tateando ainda no modelo ideal de ensino técnico? Eu acredito que estamos indo no caminho certo, né? Temos hoje no Brasil 7 milhões de estudantes de ensino superior e 1 milhão e pouco de ensinos de curso técnico. Então, essa expansão da rede federal, ela veio muito para puxar, né, digamos, a gente não vai dar conta sozinho de toda a educação técnica, né, mas para constituir uma referência e alavancar a educação técnica mesmo, né. Eu acredito que agora a gente tem um outro panorama muito favorável ao ensino técnico e principalmente porque, como falasse, a educação técnica dá a sustentação, né? Hoje a gente tem setores que têm desenvolvimento e não tem pessoas qualificadas para conseguir que aquele setor atenda a demanda necessária. E os cursos técnicos, eles vão muito para isso, né? Muito no sentido de qualificar as pessoas para atender essa demanda necessária ao desenvolvimento tecnológico do país. Então, eu acho que estamos no caminho certo. Temos muito a fazer, eu tenho dito isso, né? A gente já avançou muito em pouco tempo, mas quando a gente vê tudo o que a gente ainda precisa fazer para o país se desenvolver, para ter uma diferença grande na questão do desenvolvimento tecnológico, a gente tem muito a fazer, mas, por outro lado, a gente tem já uma outra forma de valorização e de olhar para a educação profissional, que a gente não tinha há alguns anos, há poucos anos, né? Há poucos anos a educação profissional era, podemos dizer assim, o patinho feio da educação, né? E hoje não, hoje a educação profissional é a bola da vez, né? A gente sabe disso, a gente tem sido muito solicitado e instigado, né, a dar conta desse recado, e eu acredito bastante que estamos no caminho certo, né? Tem um longo caminho ainda a fazer, mas é um desafio grande porque nós estamos trabalhando na transformação da vida das pessoas, né? E mais do que isso, porque eu acho que a transformação da vida do nosso país, né? Se o país quer ser desenvolvido, a gente precisa ter as pessoas qualificadas, né, com boas condições para dar conta do potencial científico e tecnológico desse desenvolvimento. Sim, né? Que legal. A reitora do IFSC, aqui em Santa Catarina, a professora Maria Clara Schneider, esteve conosco aqui no Conexão TV Com. Obrigado, boa noite. Obrigada, boa noite. Obrigada.